Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Karine e vamos para mais uma aula de matemática. Estamos iniciando a semana 2 do PET volume 6. E na aula dessa semana continuaremos estudando sobre o plano cartesiano. Porém, o objetivo das atividades dessa semana é realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro. Então, continuaremos representando os pontos no plano cartesiano e, a partir destes pontos, criaremos um polígono no plano cartesiano. Ao decorrer dos exercícios, explicarei melhor o objetivo desta semana. E é muito importante também que façamos uma revisão. Então, eu irei explicando os exercícios e fazendo uma revisão, para quem ainda não entendeu como representamos um ponto no plano cartesiano. Então, acompanhe aqui comigo. Então, atividade 1. Marque os 5 pontos a seguir no plano cartesiano e ligue-os por segmentos de reta, formando um polígono. Então, temos o ponto A, B, C, D e E, certo? Aqui ao lado temos o plano cartesiano. Vamos relembrar sobre o plano cartesiano? Todo plano cartesiano é formado por dois eixos. Um eixo na horizontal, que é o eixo X, que também chamamos de eixo das abscissas, e um eixo na vertical, que é o eixo Y, que também chamamos de eixo das ordenadas. Todo ponto é formado por dois números, um número correspondente no eixo X e um número correspondente no eixo Y, por isso que chamamos de para-ordenado ou coordenadas do ponto. Então, vamos fazer um exemplo. O ponto A. O ponto A tem coordenadas 2 e 4. O primeiro número que aparece na coordenada é o número correspondente no eixo X e o segundo no eixo Y. Então, vamos localizar o ponto A no plano cartesiano. Então, eu sei que ele vale 2 no eixo X e vale 4 no eixo Y. Agora, basta ligarmos esses dois números correspondentes. Então, exatamente aqui, ó, é onde fica o meu ponto A. Vocês irão fazer a mesma coisa para os pontos B, C, D e E. Depois que vocês localizaram todos esses 5 pontos no plano cartesiano, o que vocês irão fazer? Ligá-los através de um segmento de reta. Como assim, professora? Eu vou desenhar mais 3 pontos aqui quaisquer, tá bom? Por exemplo, vamos desenhar um outro ponto aqui, um outro ponto aqui e um outro ponto aqui, certo? Eu quero construir um polígono a partir desses pontos. Como que eu faço isso? Basta eu uni-los por meio de um segmento de reta. Mas como assim? Ó, basta eu ligar o ponto A ao próximo ponto, o próximo ponto ao próximo, este neste e volto para o A. Então, este daqui é o polígono representado através desses pontos que eu desenhei. Mas como a ordem para desenhar esses segmentos de reta importa? Sim, importa. Eu sempre devo ligar os pontos ou no sentido anti-horário ou no sentido horário. Eu não posso ligar, por exemplo, o ponto. Primeiro, começar ligando o ponto A até este ponto aqui, depois voltar para este, voltar para cá, voltar para cá. Por quê? Este desenho não representa um polígono, pois seus lados se cruzam. Em um polígono, seus lados nunca se cruzam, certo? Então, basta vocês ligarem os pontos seguindo o sentido anti-horário ou o sentido horário, tudo bem? Então, agora vocês irão desenhar, representar esses outros pontos no plano, ponto B, o ponto C, D e E, e ligá-los por meio de segmentos de reta, tá bom? Dessa forma, vocês estarão formando um polígono, o polígono ABCDE. Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir para a próxima atividade.
A atividade número 2, vocês terão que analisar os eixos do plano cartesiano. Então, ó, letra A. No eixo das abscissas, quem é o eixo das abscissas mesmo? É o eixo X. Os valores de X são positivos à direita ou à esquerda do zero? Voltem aqui, olha, na questão anterior, temos o eixo X aqui, ó, o eixo das abscissas. Aqui é o ponto zero. Olhem só, à direita do ponto zero, eu tenho números positivos. E à esquerda? Então, basta vocês analisarem o plano cartesiano para responderem essas perguntas, tá bom? Ó, B, no eixo das abscissas, os valores de x são negativos à direita ou à esquerda do zero? Basta vocês voltarem no plano cartesiano da atividade anterior, que vocês irão conseguir responder fácil. Letra C e letra D também. Olha, no eixo das ordenadas, agora no eixo Y, os valores de y são positivos acima ou abaixo de zero? E no eixo das ordenadas, os valores de y são negativos acima ou abaixo de zero? Basta vocês analisarem o plano cartesiano da questão anterior. E. A primeira coordenada de um ponto no plano cartesiano é sua referência horizontal ou sua referência vertical, ou seja, é sua abscissa ou sua ordenada? Lembram que eu falei para vocês aqui na questão 1, olhem só, o ponto A, ele é representado pelas coordenadas 2 e 4. O 2, ele representa o número em cima do eixo X ou em cima do eixo Y. E o 4, eu falei para vocês no comecinho do vídeo, tá? F, qual é o procedimento para marcarmos o ponto P no plano cartesiano? Qual foi o procedimento que vocês fizeram na questão 1 para marcarem os pontos A, B, C, D? Basta vocês escreverem aqui. G. O que devemos fazer para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano? Na questão 1 vocês fizeram isso. Basta vocês escreverem o processo aqui. H. Para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, podemos ligar esses pontos por segmentos de reta em qualquer ordem. Por quê? Acabei de explicar isso para vocês também na questão 1. E, para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, em que ordem esses pontos deverão ser ligados pelo segmento de reta? Também acabei de explicar para vocês na questão 1. Caso vocês não tenham prestado atenção, voltem no vídeo que vocês irão conseguir responder todas essas questões. Tudo bem? A questão 2 é uma questão bem tranquila. Vamos dar sequência. Atividade 3. A professora Joana desenhou um polígono no primeiro quadrante do plano cartesiano. Também já expliquei isso para vocês no vídeo anterior. Nosso plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes. Este é o primeiro, aqui temos o segundo, o terceiro e o quarto. Então, a professora desenhou o polígono exatamente aqui, ó, em cima do primeiro quadrante do plano cartesiano, conforme figura abaixo. Em seguida, solicitou que os seus alunos realizassem algumas tarefas. Tente responder as perguntas que Joana propôs à turma. Questão A. Quais são as coordenadas do ponto A, B e C? Então, basta vocês olharem aqui no plano cartesiano, ó, o ponto A está aqui, e ver quais são os valores correspondentes no eixo X e depois no eixo Y. Faço a mesma coisa para o ponto B e para o ponto C, tá? Letra B. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos 3 pontos A, B e C pelo número inteiro menos 1? Multiplique, marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte o novo polígono formado de amarelo. Então, como assim, professora? Vamos pegar um ponto qualquer, olha. Vamos pegar um ponto A que tenha coordenadas 2 e menos 1, certo? Quando eu multiplico este ponto por menos 1, o que vai acontecer? Eu irei multiplicar toda a sua coordenada por menos 1. Então, ó, o novo ponto, vou chamar de A', vai ser qual ponto? Ó, 2 vezes menos 1, menos
2. Menos 1 vezes menos 1. Lembram da regrinha do sinal? Menos com menos fica mais 1. Então, sempre que eu multiplico por menos 1, basta eu trocar o sinal das coordenadas. O 2 positivo virou 2 negativo, 1 negativo ficou 1 positivo. Então, vocês irão fazer isso nos pontos A, B e C da questão A. Tudo bem? Depois que vocês multiplicarem esses pontos por menos 1, vocês irão marcar no plano cartesiano os 3 pontos encontrados, ligá-los por segmentos de reta e pintar um novo polígono de amarelo. Tudo bem? Qualquer dúvida, me procurem. C. O que podemos observar sobre esses dois polígonos comparando as medidas de seus perímetros e sua área e de sua distância em relação à origem do plano cartesiano? Basta vocês compararem o polígono que vocês desenharam e o polígono que está na imagem acima, certo? Questão D. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos 3 pontos, A, B e C, do polígono, pelo número inteiro 2? Multiplique, marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte o novo polígono de verde. Então, é o mesmo processo. Se você tem um ponto A de coordenadas 1 e 5, você quer multiplicar as coordenadas deste ponto por 2 agora. O que você faz? Multiplica todas as coordenadas por 2. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Então, vocês irão fazer isso, multiplicar as coordenadas do ponto A, B e C da questão A por 2. Marcar novamente esses pontos no plano cartesiano e formar um novo polígono. Tudo bem? Vamos seguir agora para a questão 4. A questão 4 é bem parecida com a questão anterior. Então, primeiro, vocês terão que marcar no plano cartesiano os vértices A, B, C e D de um retângulo, cujas coordenadas são: o A tem coordenada 1, o B 5, 1, o C 1 e 4, o D 5 e 4. Em seguida, vocês irão multiplicar as coordenadas dos vértices A, B e C, A, B, C e D, que foram dadas ali em cima, pelo número menos 2. Irão marcar novamente as coordenadas que vocês encontraram após multiplicarem por menos 2 no plano cartesiano, irão formar um novo polígono. Irão juntar, os vértices A, B, C e D que vocês encontraram por segmentos de reta, certo? Depois que vocês fizerem isso, vocês irão verificar em qual quadrante o polígono que vocês desenharam está. Ele está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Depois, compare as medidas do perímetro e da área desses dois polígonos. O que é perímetro mesmo, pessoal? Perímetro nada mais é do que a soma dos lados. Então, por exemplo, se temos este retângulo, qual será o perímetro dele? Basta a gente somar todos os seus lados, a medida de todos os seus lados. Olha, esse lado tem... Qual é a medida deste primeiro lado? 1, 2, 3, 4, 5. Então, este lado mede 5, este também mede 5, este 2 e este 2. O perímetro seria quanto? 5 mais 2 mais 5 mais 2, que dá 14, certo? E como encontramos a área de um retângulo? Basta multiplicarmos um lado pelo outro, base vezes altura. Então, a área deste meu retângulo seria 5 vezes 2, que é igual a 10, certo? Então, vocês irão fazer isso, comparar o perímetro e a área desses dois polígonos e anotar as suas observações aqui embaixo. Tudo bem? Então, os exercícios dessa semana foram esses. Espero que este vídeo tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, não esqueçam que eu estou à disposição, que vocês podem me procurar no horário de plantão. E eu aguardo vocês, tudo bem? Até a próxima aula. Tchau, tchau!